estamos direto do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Comissão em Pauta pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, nesta oportunidade enfocando a Comissão de Educação presidida pelo vereador Paulo Périco, do MDB, que já nos brinda aqui com a sua presença. Nos acompanham também a secretária municipal da Cultura, Luciane Pérez, e também a professora Miriam Boschetti, ela que é vice-presidente do SIMPRE, Sindicato das Instituições Pré-Escolares Particulares de Caxias do Sul, e conversaremos aqui à luz da temática a pandemia e seus impactos no ensino infantil e na cultura. Já são alguns meses de enfrentamento à Covid-19, um cenário cada vez de mais incertezas. O país aí já bate em 80 mil mortes. Talvez quem estiver assistindo depois desse programa, esse número já seja muito maior. Caxias do Sul também superando a marca de 50 mortes e os casos vão se avolumando. E o impacto na educação e na cultura também não é diferente. As aulas, pelo menos até a gravação deste programa, hoje, 29 de julho de 2020, ainda não foram retomadas. Ao mesmo tempo em que eu saúdo cada um de vocês, vereador Périco, a Comissão de Educação lançou mão de lives, de reuniões, nós temos toda uma adequação aqui no prédio do Legislativo, não podemos receber visitantes, digamos assim, então os eventos são todos, já eram ao vivo, já aconteciam pela TV Câmara e também pelas redes sociais do Parlamento, mas agora se acentuou isso, até a participação, a interatividade toda online. O que a Comissão de Educação tem feito no sentido de tentar auxiliar o poder público e de articular a própria rede de ensino naquilo que cabe ao Legislativo, com o foco na retomada das aulas, que isso é o que mais preocupa a população? Bom, Fábio, tudo bem, Fábio? Prazer em estar aqui com a professora Miriam, com a secretária Luciana e com os ouvintes daí, os que nos assistem na TV Câmara. A Comissão de Educação e Cultura, nós trabalhamos mais agora na pandemia do que nós vimos trabalhando antes, não que a gente não trabalhava, mas este aumento se deu justamente por esse momento crítico que esses dois setores começaram a ter. O impacto do fechamento do setor educacional e, consequentemente, milhares de estudantes nas suas casas. E nós falamos aqui especificamente da questão das crianças de 0 a 5 anos, de 0 a 3, que não é uma obrigatoriedade do município, do poder público, que é uma questão privada, mas de 4 a 5 é uma obrigatoriedade da educação infantil do poder público. Outra questão também, nós participamos de várias lives, de vários encontros, ou presenciais e outros também online, no setor da educação e no setor da cultura também. Lives com o Conselho Municipal de Política Cultural, várias, com a secretária estadual da Cultura, também com discussões sobre a Lei Aldir Blanc, isto é, a Comissão de Educação e Cultura, ela está participando e procurando participar, não só eu como presidente, mas todos os meus colegas vereadores, em todos os encontros, quer sejam presenciais ou não, ou online, com esses setores para que a gente possa se apropriar dos seus problemas e tentar ajudar e ser o intermediário entre essas questões pontuais e o Poder Executivo. Nós temos que tentar fazer essa ligação e também com o Poder Executivo Estadual e também já participamos de lives com o Poder Legislativo Estadual. Com a Assembleia Legislativa do Estado também, nós já participamos também. Isto é, nós estamos tentando levar o quê? Levar esse trabalho da melhor maneira possível para que a gente chegue a um bom senso de que se encontre algumas soluções tanto para a parte da cultura e da arte, com o novo Financiarte, que depois a secretária vai falar, que a gente veio também trabalhando junto, a questão da problemática da volta às aulas, Nesse momento que o senhor cita a volta às aulas, a Universidade de Caxias do Sul, a UCS, uma instituição privada, mas enfim, que absorve ainda a maior parte dos alunos universitários aqui na cidade, sinalizou para uma retomada parcial a partir de 10 de agosto. Alunos mesclando
presencial com remoto, ou seja, não só as aulas remotas. Pelo impacto que a UX tem por concentrar um público tão elevado, já não é uma sinalização também no sentido de servir como orientação para os demais entes aí, escolas públicas, particulares, como o senhor vem citando, ou a UX é a UX e o poder público vai seguir de outra forma? Na verdade, a UX ela fez esse documento, o reitor encaminhou para os alunos e para os professores, dizendo que o início das aulas serão dia 10 de agosto e que até lá, se houver uma volta a uma bandeira laranja ou até amarela, que eu acho muito difícil, infelizmente, as aulas passarão a ser presenciais. No caso de ainda não poderem ser, as aulas começará o semestre com aulas online e eu acredito, Fábio e cidadãos, eu acho que em setembro nós estaremos tendo uma volta gradativa. Eu acho que em setembro, eu acredito que com esse pico... Daí das escolas de modo geral. Das escolas de modo geral. Porque tem a questão também... Que as estaduais dependem do governador. Tem também. as estaduais que dependem do governador, tem as municipais, tem as pré-escolas que são conveniadas 100% com o município, aquelas que são particulares com contratos de compras de vagas pelo município e aquelas que só são particulares. Uhum. É o mesmo setor, mas são 3 focos diferentes, que também estão esperando essa determinação, digamos assim. E tem um outro detalhe, que são os cursos livres, que também nós participamos dos cursos, por exemplo, de línguas, de informática, de pré-vestibulares, que tem menos alunos por sala de aula. E quase todos são mais adultos. E esses cursos também, a perspectiva da volta primeira na educação dita pelo governador, era esses cursos. Como a coisa piorou no Rio Grande do Sul todo, então houve um recuo. E esses cursos livres já tinham todo um protocolo já feito em todo o estado do Rio Grande do Sul. Prosseguindo então, secretária Luciane Pérez, nessa manifestação inicial, o setor da cultura foi muito impactado porque não existe praticamente evento sem aglomeração. Quer dizer, até recentemente eu estava acompanhando numa entrevista na Globo News, um ator colocando que já faz espetáculos em live, leva toda a estrutura de teatro e na plateia eles trabalham com algo que tem acontecido muito em jogos de futebol, que são aquelas projeções em vídeo. O sujeito adquire o ingresso do espetáculo, ele até tem a possibilidade de interagir com os atores depois do espetáculo a partir do vídeo ali. E o próprio ator tem a experiência de interatividade. Porto Alegre fez os chamados drive-ins que até geraram polêmicas, porque as pessoas acabavam se aglomerando dentro dos carros, sentando em janelas, muitas vezes sem máscaras. Aqui em Caxias nós tivemos na Câmara já 2 projetos no sentido de tentar qualificar um pouco a cultura. Um postergou o prazo de divulgação dos vencedores do Financiarte em mais um mês, ou seja, para o final de agosto? Na verdade, o final prazo, de julho, né? Na verdade, o prazo para a publicação da Secretaria, o edital da Secretaria para o Financiarte. Final de julho, Final né? de julho, isso. Final de julho. E depois também um projeto aí, Cultura Melhor, para facilitar a participação de entes privados em projetos do setor público, parcerias público-privadas em benefício da cultura. Qual o caminho que o sujeito que é artista da área da literatura, da música, enfim, pode contar nesse momento de pandemia para tentar sobreviver, digamos assim? Tudo bem, Fábio. Agradeço o espaço que está sendo cedido aqui para a Secretaria da Cultura, estar falando um pouquinho sobre os seus projetos. Agradeço o convite do vereador, presidente da Comissão de Educação, Paulo Périco, professora Miriam. A Secretaria, como tu havia comentado, a cultura foi um dos primeiros setores a serem impactados e provavelmente seremos o último a voltar, né? Baseado nisso, a Secretaria começou a pensar, nós estamos nos reinventando, tanto a parte institucional, como também a parte da classe artística. O Financiarte, ele vai ser publicado, nós solicitamos uma prorrogação para publicação por parte do município do edital do Financiarte, que vai ser publicado até o final desse mês.
Então, aonde os artistas vão poder concorrer e protocolar projetos para que eles consigam, então, executar algum tipo de... o seu ofício. Sem né? perder o gancho do Financiarte, secretária, a comunidade da cultura tem reclamado do valor do Financiarte. Isso na administração anterior do prefeito cassado Daniel Guerra foi alvo de muitas reclamações, e agora também. Claro, estamos num cenário de pandemia, mas existe alguma expectativa de que o valor para contemplar financiamentos do Financiarte seja maior? E está na ordem de quanto atualmente? Hoje, o Financiarte, o valor do Financiarte é 105 mil. Ele já foi aprovado na lei orçamentária do ano passado e é esse o valor que vai ser trabalhado no edital. Não tem como colocar mais valor? Não tem. Então, esse ano, o edital que vai ser publicado nos próximos dias é de 105 mil. Tá? É claro que se diminui um pouco o teto do valor dos projetos para que a gente consiga contemplar um pouco mais projetos. Porque no ano passado, nós tivemos somente um projeto aprovado no Financiarte. Então, é muito pequeno o retorno para a classe, né? Claro que o valor, nós estamos brigando, né, já com a Secretaria de Gestão e Finanças, que vai apresentar toda a LDO, né, o orçamento, para que no mínimo se mantenha o valor e que a gente consiga, assim, uma ampliação. Mas tudo varia também conforme a receita e todos os recursos do município que a gente está passando. Qual é a previsão de anúncio dos contemplados? No momento em que é publicado o edital do Financiarte, tem-se um mês para que os projetos sejam protocolados. Tá? O trâmite do processo ele vai para a Senlic, porque o Financiarte é um chamamento público. Então, ele tem que seguir toda uma parte de documentação burocrática, que hoje é exigida pela 866. Então, entrega-se o projeto ali. Na sequência, quem é aprovado na documentação encaminha o seu mérito para a Secretaria da Cultura, que é analisado pelas CASFs, né, pela Comissão de Avaliação. Professora Miriam, vice-presidente do Simpré, as pré-escolas têm sofrido muito e até nós escutamos no dia a dia relatos de pais, sobretudo aqueles que têm filhos em idades de pré-escola e outro filho já adolescente. Eu comento, bom, meu filho adolescente, ele aproveita lá as aulas, existe uma grade, existem exercícios, existem provas e por aí afora. Agora, para a escola, ela pressupõe muitas vezes um caráter mais lúdico. Então, o próprio pai se questiona até que ponto ele deve manter a matrícula ou o pagamento de mensalidades. Como que vocês têm feito para tornar atrativo a própria pré-escola junto aos pais e aos alunos e a sobrevivência desse setor que também gera empregos aqui em Caxias do Sul? Isso. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos, ao vereador e à secretária, para expor um pouquinho das nossas dificuldades, do nosso dia a dia, porque eu acredito que o nosso setor tenha sido um dos mais impactados com a questão do Covid. Faz desde 19 de março que nós estamos impossibilitadas de prestar o nosso serviço. E sim, com as escolas de educação infantil, temos uma dificuldade com relação às aulas à distância. Porque, assim, embora a gente esteja fazendo para os alunos maiores, os alunos que já conseguem interagir um pouquinho online, os pequenos têm muito mais dificuldades. Então, assim, existem escolas que estão enviando tarefas para que façam em casa, junto com os seus pais ou com o seu cuidador, mas nem sempre a gente encontra o respaldo do outro lado que disponibiliza aquele tempo para estar junto com a criança realizando a atividade. E a criança da nossa faixa etária não consegue fazer sozinha. Não dá para deixar como um adolescente na frente do computador, ele se vira. O nosso público, ao contrário, precisa estarmos juntos, né? Então, com isso, realmente, a gente tem tido uma grande parcela dos nossos pais que acabaram suspendendo suas matrículas, justamente porque precisam pagar uma outra pessoa para cuidar da criança em casa, que eles já voltaram para o mercado de trabalho e eles não têm condições de arcar com duas contas, né? Pagando 2 serviços e um deles não sendo realizado. Como representante dessas instituições pré-escolares, já houve desemprego? Como é que vocês têm lidado com a
renegociação de contratos desses profissionais. Isso. Infelizmente, assim, a notícia que eu trago é que nós já temos pelo menos 150 profissionais desligados das nossas escolas. Fizemos um levantamento e também aproximadamente 1.400 crianças já suspenderam o pagamento das suas mensalidades junto às nossas instituições. Talvez essas crianças no retorno da escola a gente tenha-as de volta, mas talvez vão então migrar para o ensino público, porque a gente também não sabe todas essas famílias, qual é a situação de cada família, né? São famílias que muitas vezes perderam o emprego ou que seus negócios também estão enfrentando dificuldades e se torna uma despesa onerosa para uma família, sim, manter a criança na escola de educação infantil. Nós não temos aqui na nossa roda de conversa um especialista na área da saúde, mas certamente quem está nos acompanhando neste momento vai continuar insistindo para um cenário de retomada. As pessoas não aguentam mais as medidas de isolamento social, as dificuldades econômicas, o desemprego, ou seja, ninguém está incólume atualmente. Ou até aquele sujeito que já perdeu um amigo, que já perdeu um familiar, ou que tem alguém com Covid-19 já, e por aí afora. Pelo que vocês têm acompanhado, cada um na sua área de atuação, é possível já desenhar um cenário de retomada? É possível vislumbrar um panorama pós-Covid? No nosso caso, das escolas de educação infantil, nós recebemos um protocolo que a gente chama de plano de contingência do Estado. Já estamos trabalhando em cima desse protocolo. A grande parte das escolas já tem ele já formalizado, inclusive algumas protocolaram junto ao SMU, porque a gente sabe que a nossa responsabilidade na volta ela vai ser dobrada também. Nós não podemos voltar da forma como nós encerramos as atividades lá em março. Temos que ter muito mais cuidados. Então, assim, mas estamos cientes de que são cuidados possíveis. Então, acreditamos que conseguiremos dar conta. Com relação à cultura, nós estamos prevendo, né, a gente prevê uma retomada a partir de setembro. E também a gente está fazendo toda uma série de estudos e reuniões em parcerias para montar um protocolo sanitário para que a gente consiga efetuar algumas das nossas atividades de uma forma presencial e virtual. Exemplo é a nossa Feira do Livro, né? Ela era para acontecer em setembro, foi uma das primeiras reprogramações que nós realizamos. Um patrono anunciado já, conhecidíssimo jornalista, poeta, escritor, Dinarte de Albuquerque Filho, grande jornalista. Então, quando iniciou, então, de fato, a pandemia e a disseminato desse vírus, a ação foi transferir a data da Feira do Livro para o final de novembro. E hoje a equipe já trabalha, então, num protocolo sanitário para que a gente consiga realizar ele de uma forma presencial e virtual. Mas trabalhamos sempre com plano A, plano B e plano C na Secretaria. Todos os departamentos, então, nós pensamos na retomada a partir de setembro, mas já estamos com, caso não seja possível, já tem o plano B preparado para isso, de uma forma virtual também. Vereador Périco. Nós estamos transitando junto com esses dois grupos, né? Quando eu estive... O meu papel é perguntar. Correto? E o nosso papel é tentar intermediar e ajudar. Por exemplo, Fábio... Quem tiver essa resposta hoje aí fica milionário. Eu acredito ainda que no caso do ensino infantil, eu acredito que ainda na metade de agosto, ali em diante, eu acho que isso a gente pode reabrir, porque essa questão, não se tem comprovação de que crianças em casa com os idosos estão bem cuidadas ou se nas pré-escolas são mal cuidadas. Porque, veja só, nós da comissão fomos demandados de que as pessoas não podem levar seus filhos para as pré-escolas, que existe todo um protocolo na qual nós aqui apresentamos um protocolo para o prefeito, nós entregamos um protocolo em nome do Simpré nas mãos do prefeito e para o secretário também, Jorge, secretário da Saúde, para que fizesse uma análise. Por que isto? Porque enquanto uma pré-escola ela tem toda uma questão de PPCI, de questão fitossanitária
de questão do processo pedagógico através do Conselho Municipal de Educação, ela tem que seguir esses trâmites. O que nós percebemos? Nós percebemos que pais que não têm como deixar nas pré-escolas começaram a deixar em mães crecheiras, em casas de pessoas, nos bairros, que começaram a receber essas crianças, onde nós não temos absolutamente nenhuma ideia das condições sanitárias, o que faz essas crianças no campo lúdico e pedagógico com essas mães crecheiras. Então elas têm 10, 11 crianças. Quem é que está cuidando dessas crianças? Então, você veja, não é contradição, mas você tem um ambiente preparado que não recebe. Que não pode. E você tem um ambiente que não se sabe o que é este ambiente e que está recebendo. Então, nós vamos para o intervalo com essa provocação do vereador Paulo Périco. Com que protocolo, com quais cuidados voltaremos depois da pandemia? E voltaremos também depois do intervalo com a continuidade do Comissão em Pauta. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo, chefe. É, mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. Estamos de volta, então, com Comissão em Pauta, aqui enfocando a Comissão de Educação do Legislativo Caxiense, à luz da temática pandemia e seus impactos no ensino infantil e na cultura, com os convidados vereador Paulo Périco, do MDB, presidente da Comissão de Educação, secretária municipal da Cultura, Luciane Pérez, e também a professora Miriam Boschetti, ela que é vice-presidente do SIMPRE, o Sindicato das Instituições Pré-Escolares Particulares de Caxias do Sul. Nós fomos para o intervalo com uma provocação do vereador Paulo Périco, que colocava o seguinte, que protocolos muitas das crianças que estão impedidas de frequentarem a educação infantil formal por conta das regras de isolamento social da pandemia estariam seguindo na própria casa ou até sob os cuidados das chamadas crecheiras. E a partir daí, então, como que vamos redesenhar esses protocolos e os cuidados de retomada na volta às aulas ou até flexibilizando algumas atrações culturais. Serve como nota o reitor Evaldo Cuyava da UX, ele colocava até a possibilidade de tentar disponibilizar a alunos da UX testes a preço de insumo, digamos assim, a preço de custo, sem aquele valor comercial, no sentido que houvesse a testagem, maior segurança sobre quem tem ou não coronavírus no ingresso no ambiente universitário. Algumas indústrias e outros estabelecimentos aqui em Caxias do Sul têm usado pelo menos o termômetro na chegada do cidadão ao local para verificar se ele está acima da temperatura como um alerta, assim, de que teria ou não gripe. Como que vocês avaliam essa provocação que o vereador Périco deixa, tanto na cultura quanto no ambiente escolar? Bom, na parte da cultura, que nem eu havia comentado no bloco anterior, os protocolos nós já estamos elaborando eles, já estamos em fase bem adiantada. Hoje, se nós mudarmos para uma bandeira laranja ou amarela, a gente consegue reabrir galerias, bibliotecas e museus, porque são centros onde já existe todo um protocolo montado e onde a gente consegue ter o controle de entrada de pessoas, a gente consegue fazer a higienização dele, exemplo de livros, a troca, o livro que o cidadão busca e devolve para a biblioteca, ele fica de quarentena por um período. Então, esses centros a gente consegue manter numa possível abertura de bandeira laranja e amarela. Demais, museus, teatros, cinemas e espetáculos, ele é um pouquinho diferenciado e nós estamos tratando isso, né? Nós vamos ter que ter todo um espaçamento, toda uma higienização a cada uso do espaço, entre outras atividades.
Chega muita demanda para nós, lá na Secretaria, no caso de retomada de espetáculos. Como é que nós vamos realizar caso tenha grupos, né? Então, também, a gente orienta que siga o espaçamento no palco, a cada 2 metros, use máscara. Quem não for cantar, usa máscara, higienização de microfones. Então, tudo isso está sendo previsto no protocolo. Hoje, o município apresentou uma resolução, hoje nós temos essa resolução já publicada, que é a resolução que permite a realização de drive-in, tanto show como de cinema. E essa resolução ela tem um protocolo bem claro, de distanciamento, de higienização, de medição de temperatura, onde a gente consegue ter todo ter esse controle para que a gente consiga levar um pouquinho mais de cultura e entretenimento para a sociedade. Com essa segurança. resolução vai no sentido só de abrir a possibilidade legal para que empreendedores realizem, ou a própria secretaria tem a pretensão de promover os eventos? Os dois. As duas Isso, possibilidades. Quem da iniciativa privada, produtores, artistas têm interesse, protocola o projeto na Secretaria da Cultura e nós realizamos todo o trâmite interno dentro da Prefeitura. E sim, aí abre-se a possibilidade da Secretaria poder realizar alguns eventos drive-in até com a nossa companhia de dança, com a nossa orquestra, com o nosso coral. É possível sim. Abre-se o leque para os dois lados, né? E o caminho para a volta às aulas? A senhora, professora Miriam, fala em nome de instituições pré-escolares. Isso. Há uma possibilidade, talvez, de testagem, um protocolo mais rigoroso de cuidado de temperatura? Por onde passaria, daqui a pouco, a garantia dessas instituições ao próprio poder público de que haverá controle para que não se dissemine um foco de coronavírus e por aí afora? Está sendo providenciado. Vereador Paulo Périco, do ponto de vista da Comissão de Educação, o senhor estuda, sugerir algo diferente ao poder público do que já não foi sugerido? Não é a Comissão de Educação que vai mandar voltar às aulas, mas vocês recebem muitas demandas, tem toda uma interlocução com os representantes do setor da educação, da própria cultura. O que os vereadores, membros e o senhor como presidente que representa esse grupo parlamentar pode fazer no sentido de tentar agilizar esse processo de retomada, mas com os cuidados sanitários, porque senão não adianta. Retoma as aulas e daqui a uma semana, 10 dias, precisa paralisar de novo. Aí é até pior, né? Isso. Nós estamos juntos com o Simpré, desde o início, fazendo várias reuniões, conversando. O Simpré nos apresentou todo esse protocolo. Foi a primeira organização, digamos assim, que apresentou um protocolo para o município, foi o Simpré, que nós imediatamente entregamos diretamente para as mãos do prefeito e do secretário de saúde, e até depois o Simpré também fez uma visita à Secretaria da Saúde para lá também reforçar o seu protocolo. Então, a Comissão de Educação e Cultura, no caso da educação e no caso das pré-escolas, nós estamos fazendo o quê? Trabalhando junto também com o Poder Executivo para que eles consigam entender e compreender a importância nesse sentido agora de um possível retorno ainda em agosto. Isto, claro, se o governador do estado ele permitir que determinados prefeitos possam
criar algumas flexibilizações conforme a realidade dos seus municípios. Isso é uma outra questão hoje política entre o governo do estado e o governo municipal. Então nós estamos trabalhando junto também com o executivo para tentar fazer esse meio de campo. E Fábio, junto com a questão da arte e da cultura, nós encaminhamos durante 3 meses seguidos pedidos para o Poder Executivo. Então logo a Câmara de Vereadores fazia aquela devolução do 12º para a prefeitura. Já bate na ordem de 7,5 milhões de reais. Justamente. Só para as pessoas entenderem, a Câmara tem um orçamento, digamos assim, estimado para o ano, do ponto de vista legal, e ele é dividido em 12 parcelas, chamadas de duodécimos. Todo mês o Executivo manda para o Legislativo aquela parcela de sua competência, ou seja, a Câmara de Vereadores tem orçamento próprio. O Legislativo tem feito economias, isso já é tradição, e sempre no final do ano devolve esses recursos. Neste ano, essa devolução tem sido praticamente mensal, e já chegamos aí até julho deste ano numa devolução de 7,5 milhões de reais de recursos de volta, então, do Legislativo para o Executivo, com a recomendação de que esses recursos sejam empregados no combate ao coronavírus. Isso. Nós encaminhamos para o Poder Executivo, a nossa comissão, nós encaminhamos dentro dessas devoluções do 12º, nós encaminhamos para que o Poder Executivo destinasse 20% desses valores que a Câmara de Vereadores devolveu, digamos assim, no 12º, para a cultura. Para que a cultura e a arte se pudesse fazer um novo Financiarte, ou um novo projeto, abrangendo o maior número de profissionais com um valor menor por projeto, e que essas pessoas pudessem também ter oportunidade de fazerem as suas lives, mas não sempre de graça, mas que pudessem também, porque elas não têm hoje mínima condição de sobrevivência. Então, a Comissão de Educação fez o quê? Ao mesmo tempo que nós estamos lá, trabalhando junto com o Simpré e com a secretária Flávia e com o Poder Executivo, nós também estamos, junto com o Executivo e com a Secretaria da Cultura e com os artistas, tentando fazer com que um pouco dessa verba também seja direcionado para a cultura e para a arte. Infelizmente, não estamos conseguindo porque a crise da saúde é tão séria que o Poder Executivo está direcionando todo esse valor para a questão da saúde. Sim, nós temos aí uma taxa de ocupação de leitos, sobretudo de UTIs, que são, digamos assim, os pontos que norteiam esse combate à pandemia. A ocupação sempre acima de 80% e o município tem entregado ainda mais leitos no sentido de tentar controlar, né, essa política de combate ao novo coronavírus. Nós temos ainda em torno de 5 minutos de conversa. Eu gostaria que nesse encerramento vocês deixassem, digamos assim, uma sinalização quanto a caminhos desses projetos. Vocês apresentaram muitas possibilidades do que poderá ser feito. O vereador Périculo bateu de novo na questão do desemprego, de pessoas que têm sofrido com essa pandemia. Vocês temem que o pós-coronavírus seja também de pessoas que daqui a pouco eram da cultura, eram da educação e não consigam se reinserir? Essas pessoas vão ter que se reinventar? Ou trabalharemos com menos pessoas e um apelo maior, às ferramentas virtuais que ganharam muita força nesse período, ou não substitui, precisam caminhar juntas? É sempre um fator de polêmica nisso. Gostaria que também vocês desenhassem esse cenário na prática. Como será o novo normal, que é uma expressão que tem sido muito utilizada? Bem, na educação infantil, eu acredito que o ser humano ele é indispensável. Então, por mais ajuda que tenhamos tido da parte de informática, vou chamar assim para abranger tudo, com certeza nossos profissionais eles serão muito importantes na volta. O nosso temor é que as famílias tenham resistência ou até medo mesmo de enviar seus alunos às escolas e optem por que eles permaneçam em casa, né?
Mas na educação infantil não funciona muito bem o EAD. Eu acho que isso ficou muito claro, que aquele momento assim da interação entre aluno e professor, ele é fundamental e ele é imprescindível. E essa foi a nossa lição que tomamos desse momento. E os profissionais, professora? Eles encontrarão emprego novamente, terão que se reinventar? Então, é isso que eu penso, né? Justamente por eles serem muito necessários, eu acredito que os postos de trabalho dentro da educação estejam todos ali Um reaquecimento aguardando. econômico, eles conseguem se reinserir. Isso, exatamente. Vai depender muito da demanda das famílias nesse momento. Secretária, e os artistas, vocês pleiteiam, o vereador Périco mesmo fez a indicação de aumentar os recursos do Financiarte, pelo que eu entendi, a senhora mesma reconhece que são insuficientes, mas tenta de uma forma ou de outra diminuir o valor e aumentar, digamos, o valor dado a cada um, mas aumentar a abrangência de artistas contemplados. Por onde caminharemos? Esses artistas conseguirão viver da arte ou conseguirão ter na arte um complemento de renda? Que é difícil o artista que viva só da arte, né? Sim. Hoje o município está aguardando ansiosamente por um recurso federal que vem em torno de 3 milhões de reais e que é onde nós teremos que aplicar ele de uma forma emergencial. O prazo é até dezembro. Então, estamos aguardando a regulamentação do presidente Jair Bolsonaro, né? Que é onde ele vai poder nos guiar e nos orientar de que forma nós precisaremos montar esses editais e dar esse suporte tanto para espaços culturais, como um auxílio emergencial para artistas e na criação de novos editais, prêmios, concursos e outras linhas. Então, esse é um recurso que está vindo para o município, ele não vai demorar muito para chegar, ele tem um prazo curto para que a gente execute. Então, é um fôlego que o município vai estar ganhando, né? Assim como a educação, não existe cultura sem ter envolvimento, sem ter contato, porque uma peça de teatro precisa de emoção, precisa da expressão, assim como a música, né? Mas é um momento onde também os artistas e nós, como Secretaria da Cultura, estamos nos reinventando e precisamos nos reinventar. Acredito que o meio virtual ele não vai deixar de ser utilizado no próximo ano. E no momento em que for liberado de volta, né, a realização de eventos, com certeza a comunidade vai consumir cultura de uma forma muito ampla. E esses artistas com certeza serão contemplados e terão seu espaço de novo na arte, né? Vereador Périco, o senhor foi, digamos assim, um antecessor da secretária Luciane Pérez na cultura do município, pegando ali o nosso período de verão, de janeiro a março, depois o senhor reassumiu o mandato de vereador aqui na casa. Então, o senhor também participou de alguns projetos. Nunca vai ao ar as nossas conversas quando a câmera, obviamente, está desligada, mas esses bate-papos, eles rendem tanto quanto... Às vezes os comerciais rendem coisas... Rendem tanto quanto a conversa oficial, digamos assim, é que vai ao ar. E o senhor colocava de projetos junto a orquestras e por aí afora que a pandemia, digamos assim, atrapalhou. Como agente público, o senhor continua vereador, presidente da Comissão de Educação, enxerga também um novo normal a partir daí, uma combinação entre aquelas rotinas tradicionais do ponto de vista presencial com o suporte online, que tem sido muito utilizado pela Câmara de Vereadores. Nós já utilizávamos antes, mas isso se intensificou mais no período agora de Covid-19. O senhor acredita que podemos construir um novo normal com redução de danos? Eu acredito que, especificamente da nossa comissão, e a experiência que eu tive na secretaria é que o tipo de serviço, por exemplo, educação pré-escolar, eu não falo em novo normal, eu falo em velho normal, porque não tem como você fazer de uma outra forma que não seja um relacionamento pessoal, professor, aluno, criança. O senhor chega a dizer que o EAD, então, não substitui a aula presencial? Nesse caso da pré-escola, ele não substitui. Nesse caso. Eu dou aula na UX, eu dei aula todo esse semestre, dei 2 semanas de aula presencial. Eu tive a oportunidade de conhecer meus alunos e logo depois foi todo o semestre e talvez já dei 3 MBAs online sem conhecer meus alunos. E funciona? Funcionou tranquilamente. Funciona.
Quer dizer, você pega uma faixa de idade, você consegue trabalhar. Na faixa de idade, como a professora Miriam colocou, é realmente muito difícil. Na questão da arte e da cultura, a presença do artista, por mais que ele faça uma live, mas a presença do artista, o calor da arte, o calor da música, o calor de uma orquestra é diferente de uma tela com todos os músicos tocando. É lindo, é lindo. Então, eu acho que como são prestadores de serviços, e o lazer também e o turismo, não tem como você fazer turismo por uma novo normal digital. Não tem, isso a gente já faz assistindo qualquer... São instrumentos complementares, mas que não substituem. Justamente. Então, eu acho, Fábio, que nós teremos um retorno com uma força muito grande por parte do cidadão, porque hoje ele está sedento por ir a um cinema, ir a um teatro, ouvir um show, assistir um show, levar seu filho. As crianças estão simplesmente a ponto de explodir. Os Sim. pais nem se falam, né, professora Sim. Miriam? É bem Mas elas querem rever seus amigos. Então, tem certos setores que se fala, tudo se fala em novo normal, mas novo normal, sim, para escritórios online, home office, normal, quer dizer, isso vai ser aqui na própria Legislativo, tudo isso teremos uma revolução. A ideia mais interessante Agora, é a da reunião, vereador, desculpa. Da reunião? Tem que ir a Brasília falar com o deputado, será que não pode ser por videoconferência? Justamente, é o que nós estávamos falando. É o que nós estávamos falando antes aqui no intervalo, nós estávamos falando da justiça. A justiça pode muito bem fazer isto, como, por exemplo, a Lava Jato mostrou o que fez há 4 anos atrás, poderiam estar fazendo isso hoje e poderão continuar a fazê-lo. A justiça é possível, como ir a uma reunião... A justiça remota. A justiça remota, como ir a uma reunião empresarial. Eu acho que esse é o novo normal que vai ter um impacto muito grande. Mas os nossos 2 setores que eu digo aqui, e no turismo, que também faz parte da nossa comissão, que serão os últimos que retornarão turismo e cultura, é a presença do cidadão, é a presença do ser humano. Então, muitos falam em novo normal, às vezes eu digo, não, espera um pouquinho, vai ser o velho normal. Olha aí, então nós encerramos aqui, após quase 45 minutos de bate-papo, com o vereador Paulo Périco aí deixando mais uma dúvida para o pessoal. Teremos novo normal ou velho normal? Já tem até uma dica aí de pauta para mais uma comissão em pauta, digamos assim, com perdão pela redundância. Eu quero agradecer imensamente a vocês mesmo. Acredito que aqui quem nos acompanhou pôde ter uma noção de panorama. Não é possível dar respostas porque nós estamos em plena evolução, infelizmente, de um quadro pandêmico acentuado de Covid-19. Oxalá que superemos essa situação o mais rápido possível, com menos mortes, com menos infectados e por aí afora. Eu agradeço, então, ao vereador Paulo Périco, do MDB, presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul, a secretária municipal da Cultura, Luciane Pérez, e também a professora Miriam Boschetti, ela que é vice-presidente do SIMPRÉ, o Sindicato das Instituições Pré-Escolares Particulares de Caxias do Sul. E agradeço especialmente a vocês que nos acompanharam até este momento em mais um Comissão em Pauta aqui enfocando a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Caxias do Sul pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.